próximo à cancela. Dá para você entender? A força do fogo, o ferro derretido. Agora imagina esse forno, queridos. Imagina esse forno de 5.000 a 7.000 graus centígrados, pegando fogo. Esses jovens foram jogados. Os 2 homens que jogaram eles, só com o calor do fogo, foram mortos. Então o que não aconteceu com esses jovens? Mas olha a surpresa do rei no versículos 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. O rei então está sentado no seu trono para degustar a derrota do Deus daqueles 3 jovens, para degustar o fracasso da fé daqueles 3 jovens e o triunfo dos seus deuses, dos deuses babilônicos. E de repente ele se levanta do trono, assustado, e ele bate no ombro dos seus conselheiros e diz: nós não jogamos 3? O que eles respondem? Sim, jogamos 3, mas dá uma olhada. Tem quantos? Perdão, tem 4. Tem 4? Jogamos 3 e multiplicou, ou melhor, apareceu mais um. Jogamos 3 e tem quantos? Quem é o quarto? Será que caiu algum soldado junto? O que vocês acham? E sobreviveu? Quem é o quarto? Tornou ele, disse, verso 25: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Passear no fogo, gente. Isso é incrível, não? Uma fornalha de 5.000 a 7.000 graus. E eles estão passeando no fogo. Eles foram jogados atados, amarrados, pés e mãos. A única coisa que queimou aqui foi o quê? As cordas. E eles estão andando no fogo, os 3 e mais o 4º companheiro. E o rei continua no versículo 25, sem nenhum dano. Eles estão sem nenhuma queimadura, nem de 1º, 2º ou 3º grau. E o aspecto do quarto é semelhante ao que, querido? Filho do quê? Ora, esses 3 jovens, mais Daniel, já havia falado para Nabucodonosor sobre o Deus verdadeiro, sobre a volta de Jesus, sobre o reino que Jesus fundaria. Ele tinha conhecimento do Deus verdadeiro, ele só não queria se render a esse Deus verdadeiro. E agora ele fala: o 4º homem da fornalha, ele não é comum, ele se parece com Deus, ele se parece com o Filho dos deuses. E na Bíblia, Jesus é chamado de filho do quê? Filho do quê, querido? Filho de quem? Então quem é o 4º homem da fornalha? Quem desceu para livrar aqueles 3 jovens? Quem desceu para triunfar sobre a estátua de Nabucodonosor? O próprio Deus. O próprio Deus desce na fornalha. O próprio Deus, querido, ele está com esses 3 jovens que enfrentaram a falsa adoração, que enfrentaram a idolatria, que enfrentaram a adoração forçada, que não deixaram que suas consciências fossem violadas. O verdadeiro Deus desce para defender a fé e honrar a fé desses 3 jovens. Não importa se a fornalha está com 7.000 graus centígrados. Não importa, querido, se o rei está furioso. Deus recompensou a fidelidade desses 3 jovens. Esta é a verdade. Deus recompensou a fé desses 3 jovens. E Deus recompensará a fé de qualquer um que confiar nele, como aqueles 3 jovens. Está escrito nesse verso, filho: quando passarem pelas águas, eu serei o quê? Quando pelos rios, eles não. Quando passarem pelo quê? Não te queimará, nem a chama arderá em ti. Esses 3 jovens conheciam o livro de Isaías, porque o livro de Isaías foi escrito 150 anos antes desses jovens serem levados para a Babilônia. Então, com certeza, eles já tinham uma cópia do livro de Isaías. E eles conheciam a profecia de Isaías 43, 2. Eles sabiam que mesmo as chamas da fornalha não seriam suficientes para afastar o Deus verdadeiro deles. Eles sabiam que mesmo a fúria do rei seria insuficiente para apartá-los do Deus verdadeiro. E eles falaram: pode jogar, rei, mas nós não vamos nos apartar da nossa fidelidade ao nosso Deus. E Deus recompensou a fé deles. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos continuar em Daniel 3, versos 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo.
Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo sobre eles, nada se queimou, nem uma peça de roupa, nem um fio de cabelo, somente as cordas, milagre de Deus, proteção divina, ato de Deus em favor da fé desses jovens. A estátua de Nabucodonosor ficou esquecida neste momento. Todos voltaram os olhos para aqueles 3 jovens, para o Deus de Ananias, Misael e Azarias, o de Sadraque, Mesaque e Abednego. A estátua se perdeu de vista. Todos contemplavam aqueles jovens, todos queriam tocar, todos queriam apalpar seus corpos, para ver se realmente, de fato, era verdade, que eles não estavam o quê? Queimados, fraturados pelo fogo. Nenhuma queimadura de 1º, 2º, 3º grau nos corpos. Nada. Somente as cordas se queimaram. Olha o que Nabucodonosor confessa. Verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Ali Nabucodonosor deixa a sua adoração do Deus menor, número 6, ao Deus maior de Babilônia, número 60, para se voltar e chamar o Deus de Ananias e Azarias de bendito. Bendito seja o Deus do céu. Nabucodonosor reconhece que Deus é o soberano de toda a terra. Reconhece que é somente a Ele que nós devemos adorar. Somente diante dele nós devemos nos prostrar. Somente a Ele nós devemos cultuar e adorar. Nabucodonosor reconhece isso na planície de Durã. E ele fala para todos da província, uma multidão, que o Deus de Daniel, de Misael, Azarias, que o Deus desses jovens era o Deus verdadeiro. E ele baixa um decreto no verso 29. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturos. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aí ele baixa um decreto. Aqui ele exagera, certo? Ele força as pessoas a adorar o Deus de Ananias também. Eu pergunto, Deus não força a sua adoração, certo? Deus nunca vai querer que você o adore forçado. O rei exagera, por ser um rei pagão e ter tanta autoridade na mão. O fato é que Deus recompensou a fidelidade desses jovens. E Deus sempre recompensará a tua fidelidade. Sabe por que Deus permitiu que esse capítulo fosse escrito na Bíblia? Para encorajar a mim e a você. Para encorajar cada um de nós que estamos aqui hoje a sermos como Ananias, Misael e Azarias. A termos fé, mas exercemos essa fé através da fidelidade. Porque existe uma grande diferença entre fé e fidelidade. A fé, ela só é genuína, ela só é verdadeira, ela só triunfa quando ela passa de fé para fidelidade. Fé sem fidelidade é uma fé morta, é uma fé frouxa, é uma fé sem vida. A verdadeira fé leva à fidelidade. As duas começam com F, né? A verdadeira fé, ela tem que levar à fidelidade. Não adianta eu dizer que tenho fé, mas se eu não sou o quê? Fiel a Deus. Sabe o que Deus quer de você hoje? Fidelidade. Sabe o que Deus espera de você hoje? Fidelidade. Assim como Ele esperou de Ananias, Misael e Azarias. E Ele vai recompensar o quê? A sua fidelidade. Fidelidade no casamento. Ser fiel à esposa. Ser fiel em manter a casa. Fidelidade na educação de criar os filhos. No compromisso. Ainda que seja com lágrimas de suor. Fidelidade no seu trabalho. Fidelidade para com os pais jovens. Em respeitar, honrar e obedecer. Fidelidade com os familiares. Fidelidade principalmente às suas crenças bíblicas. Algo que está faltando em nossos dias. Muitos de nós, muitas vezes eu e você, podemos ter uma fé frouxa, que diante de qualquer obstáculo, cede como aquela multidão na planície de Durã. Nós precisamos ser como Ananias, Misael e Azarias, firmes como uma rocha, fiéis. O mundo precisa de homens fiéis, está em falta, e Deus chama você para se tornar um fiel, uma rocha fiel.
Ele chama a mim e a você. Porque é uma recompensa para os fiéis. Há um céu a ganhar, querido, pela fidelidade. E um inferno a evitar pela infidelidade. A fidelidade te recompensa com o céu. E a infidelidade te lança, infelizmente, no fogo do Malaquias. De quem é essa coroa? Hã? De quem é essa coroa? Está errado. Desculpe, perdão a palavra. De quem é essa coroa? Minha. Hã? Minha. Quem falou minha? Vem cá. Vem aqui. Fala para todo mundo. De quem é a coroa, Léo? É minha. De quem é a coroa, Paulo? De quem é a coroa? A coroa é que quando eu falo assim, nossa, está muito longe, eu tenho que assumir compromissos, está entendendo? Compromisso, coroa é minha. Eu me levanto para ser fiel como Ananias, Misael e Azarias. Eu enfrento o fogo se for preciso pelo meu Deus. Assim como ele enfrentou a cruz por mim há 2000 anos atrás. Você sabia que Jesus foi julgado no julgamento mais injusto que já houve nessa terra? Que ele deu uma resposta para o sumo sacerdote, que ele sabia me responder daquela forma ele seria condenado. Ele poderia não dar a resposta, falar, eu não vou dar, porque eu não morro. Mas ele preferiu enfrentar a sentença de morte e dar a resposta verdadeira por ser fiel, por amar a mim e a você. De quem é a coroa? Agora a pergunta, pode ser sua. Você quer? Você quer a coroa? Sim. Quem quer a coroa? Levanta a mão. Agora, o que simboliza essa coroa? Essa coroa simboliza a vida eterna. Essa coroa simboliza o céu. Essa coroa simboliza a eternidade com Jesus. Ela simboliza a vitória do santo, irmão Jeremias. Ela simboliza o céu, querido. Ela simboliza o fim de todo o sofrimento nessa terra que eu e você estamos embutidos e vivenciando. Essa coroa, ela simboliza a vitória final do Deus verdadeiro sobre os deuses falsos desse mundo. Essa coroa, ela simboliza o que Jesus venceu na cruz, que Jesus conquistou na cruz e vem dar nos últimos dias por ocasião da sua segunda vinda. Amém. E a pergunta é, você quer? Seja o que, querido? Não tem o quê? O que você está prestes a sofrer. Há pessoas que têm medo de entregar a vida a Jesus. Medo de assumir o compromisso de ser fiel aos princípios da palavra que está recebendo. Medo do quê, filho? Se o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado, o Deus que apaga o fogo se for preciso, que acalmou a tempestade com os discípulos no livro de Marcos, capítulo 5. Você está com medo do quê? Se o Deus de todos os elementos da água, do fogo, do ar, da terra, se Ele é o Senhor desses elementos, Ele manda e desmanda em qualquer elemento, do que você vai ter medo? Medo de outro homem? Se Ele é o Criador do homem, se Ele é o Deus Todo-Poderoso do homem, não tenha medo das coisas que você vai sofrer por ser fiel a Deus. Você quer a coroa ainda? Mas não tenha medo, querido, do que você vai enfrentar por causa da sua fidelidade. Não tenha medo, querido, das dificuldades que você venha enfrentar devido à sua fé nos princípios da palavra de Deus. Não tenha o quê? Medo. Não é para ter medo das coisas que você vai sofrer. Seja o quê, querido? Fiel até a morte. E aí sim você vai receber o quê? De quem é a coroa? Você disse que é sua, eu também digo que é minha. Eu quero essa coroa. Então, duas coisas que eu não preciso ter: medo, assim como Ananias, Misael e Azarias não teve medo, nem de Nabucodonosor, nem da fornalha, nem dos deuses e nem da oração forçada. Não precisamos ter medo. Fiquemos com a palavra de Deus, queridos, com os ensinamentos dessa palavra. Se você seguir o que a Bíblia ensina, você estará resguardado do poder do mal. Você vai chegar nas nações celestiais abraçado com Jesus. Não tenha medo de seguir o que este livro ensina. Não tenha medo de seguir os passos que Jesus traçou nos evangelhos. Não tenha medo de ter a mesma fé que esse jovem do passado teve. Siga os conselhos da palavra de Deus. No mundo onde a tradição está mandando na religião,
No mundo a tradição está pisando na Bíblia. Deus chama você para defender a verdade de sua palavra e lançar por terra as tradições. As tradições vêm dos homens, mas a palavra vem de Deus. As tradições vêm de homens cheios de filosofias pagãs, mas a palavra vem de um Deus todo sábio e espiritual que te ama. Não tenha medo. Seja fiel até a morte. Seja fiel aos princípios da palavra de Deus. E ainda que você morra, seja no fogo, na água, espancado, apedrejado, choque elétrico, ainda que você morra por sua fé nessa palavra, quando ele vier nas nuvens dos céus, se cumprirá o que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Descerá do céu o arcanjo, ressoará a última trombeta. Os mortos em Cristo vão o quê? Ressuscitar. Eles vão ressuscitar com seus corpos perfeitos. Vão receber esta coroa e vão dar a Deus este mundo de sofrimento. E vão viver a eternidade com Jesus. Ter medo da morte para quê? Se o meu Deus triunfou sobre a morte. Abra sua Bíblia em João 11, 25. Abra sua Bíblia em João 11, 25 para nós terminarmos. O irmão José Roberto vai louvar a Deus. Vem aqui, irmão José Roberto. Fica aqui do meu lado. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. O que diz João 11, verso 25? Olha a promessa que Jesus faz para mim e para você. Se você for fiel até a morte, Ele não vai esquecer os seus queridos que foram fiéis. Ele não vai esquecer os seus queridos que passaram pela morte. O que diz o livro de João, capítulo 11, verso 25, queridos? Eu sou o quê? Disse Jesus. Eu sou a... Quem crê em mim, ainda que esteja morto? Amém? Amém? Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida e Ele está vivo. E Ele está dizendo para mim e para você, você crê? Você crê nisso? Você crê que a minha palavra deve ser obedecida no lugar de falsas tradições? Você crê que é aqui que se deve adorar? Não os falsos sistemas de adoração? Você crê que o único dia de adoração é o sábado? Não é domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta? É o sábado que está na Bíblia? Você crê nisso? Então ainda que você morra, eu vou te ressuscitar. Eu vou te dar a vida eterna. O irmão José Roberto vai louvar a Deus. Se você crê nisso, e é seu desejo ser fiel a Deus, como esses 3 jovens, eu te convido a ficar de pé e entregar a sua vida a Jesus.